Bom dia, pessoal. Hoje iremos estudar uma aula sobre literatura brasileira, segunda fase do modernismo brasileiro. Então a gente vai estudar sua prosa regionalista, na figura da grande escritora Raquel de Queiroz. O que é que eu tenho que entender? O que foi a segunda fase do modernismo na prosa regionalista? Primeiro, momento rico na produção poética e na prosa. O universo temático ampliou-se e os artistas passaram a se preocupar mais com o destino dos homens e sua presença no mundo. Então ele sai daquele mundo metafísico, como era característico do simbolismo e do parnasianismo, e também dos românticos. Então ele começa a ver o homem como uma pessoa natural. Segundo, volta-se para o sentimento humano, levantando questionamento sobre a existência humana e a compreensão do local do mundo e do local que o ser humano tem neste mundo repleto de conflitos. Lembram-se que a gente abordou as teorias filosóficas do existencialismo, certo? Do intimismo. Então eles tornam isso mais de uma forma mais literária. Então ele pega personagens com características, com conflitos existenciais. É característica dele, principalmente personagens de um cunho mais de periferia, ok? Claro que vai ter autores que vão trabalhar com a elite burguesa. A crítica social, levando em consideração os retratos de várias regiões do país, regionalismo, como forma de denúncia dos problemas de cada região, como uma reflexão sobre sobre a solução do problema. Gente, cada local uma realidade. Então, a realidade de Sergipe é diferente da realidade de Alagoas. Quais são os problemas que determinados estados passam? Então, foi o que aconteceu durante esse período. Por exemplo, no Ceará, você tem uma região que passou por grandes secas em 1915. Por isso que Raquel de Queiroz vai escrever a sua grande obra, O 15. O que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, certo? Os conflitos políticos, que até hoje existem conflitos políticos no Rio Grande do Sul. Aí você tem a figura de Érico Veríssimo. Quais são os grandes problemas políticos também nas Alagoas, com Graciliano Ramos. A Bahia, que é um caldeirão de conflitos sociais e políticos também, na figura de Jorge Amado, certo? Pernambuco, Paraíba, né? Você tem José Lins do Rego também. Ela é mais madura do que a primeira geração, certo? Apesar de que a primeira geração tinha um caráter mais de ruptura, né? Com o passado, os regionalistas eles tentam escrever uma prosa muito voltada ao estilo realista, certo? Só que com esse olhar das periferias e não com o olhar das elites, como era típico no período do realismo brasileiro. Ele não traz descontração, irreverência, humor, não é característica dele porque eles estão fazendo denúncia social. A segunda fase do modernismo na prosa regionalista também apresenta outros aspectos, como apresenta reflexões sobre a realidade do povo brasileiro, certo? Então eles não fantasiam, eles não criam grandes heróis, certo? A vida não é feita de grandes heróis, são feitos por pessoas comuns que fazem coisas heróicas. Então vocês têm que ter essa dimensão. Não existe heróis, né, para fazer coisas comuns. Não, existem pessoas comuns que fazem coisas heróicas. Então ele faz esse retrato, certo? De pessoas comuns. Contextos de linguagem mais próxima e popular. Veja, há uma divulgação do conhecimento no século XX. Então o conhecimento também precisa chegar às camadas a todas as camadas populares, inclusive as mais pobres ou as que têm pouco acesso à leitura. Então eu preciso falar para esse público. Amadureceu as propostas de 22 eliminando exageros, certo? No 22 era acabar com a gramática, né? Reconstruir uma nova forma de falar. Eles não optaram por isso. Respeitaram a gramática, alguns contextos literários, só que eles acompanharam a tendência analisando o Brasil em sua total realidade socioeconômica e política. Então, esse é um dos grandes desafios do romance regionalista. Deu continuidade às pesquisas estéticas. Gente, toda arte literária tem um caráter estético. O que é um caráter estético? De fazer com que o homem entenda o seu momento. É o conceito do belo. Para cada realidade, o conceito de belo modifica.
Então ele constrói essa ideia da reconstrução do belo. Reabilitou as formas tradicionais como sonetos e versos e rimas. A gente já viu isso nas grandes obras de Cecília Meirelles, de Vinícius de Moraes. Então ele constrói isso. A temática foi mais politizada, no entanto, não deixou de lado a introspecção e o espiritualismo. Então veja, você vai ter autores como Jorge Amado, a gente vai ter autores como Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, que então vão ter um conteúdo mais politizado nas obras Memorial de um Cárcere, de Graciliano Ramos. Você vai ver obras como Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, que tem caráter politizados, né? Mas você também vai ter outras obras de um fundo de introspecção muito grande. Por exemplo, Vidas Secas é uma obra introspectiva, porque os personagens não falam, quem fala é o narrador. Espiritualidade, a gente vai ver muito isso com os poetas da segunda geração, Murilo Mendes e o nosso Jorge Lima. Bem, principais autores, né? Teremos Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes e Jorge Lima, representando a poesia. Enquanto que Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo vão representar a nossa prosa. A produção literária dessa fase pode ser dividida em 3 tipos. Você tem as regionalistas, que vai trabalhar as regiões, como aconteceu com Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, certo? E Érico Veríssimo. Então vai trabalhar por cada região, né? Adotando pelos naturalistas e pré-modernistas, na qual o tema é o regionalismo no Nordeste. Ok? A gente viu isso no romantismo. No romantismo também havia a questão do regionalismo. Autores como Franklin Távora, por exemplo, certo? A urbana, a tendência na qual a temática é a vida das grandes cidades. A gente também já viu isso nas obras de José de Alencar, né? Lucília, Senhora, o homem da cidade e os problemas sociais. Aí eles potencializam esses problemas sociais. É diferente do romantismo nesse contexto. Quanto que no romantismo o homem vivendo em sociedade eram apenas conflitos internos, familiares, certo? A questão do amor. Já aqui não. A questão do urbano aí são questões envolvendo o viver no mundo e todos os seus conflitos, viver com o outro, certo? As relações de trabalho, as relações de afeição. Então isso tudo vai mudar, certo? E intimismo, a tendência influenciada pela teoria freudiana e das correntes da psicologia. Aí você tem uma questão do intimismo. Como é que o eu enxerga o mundo? O que é que o mundo causa no meu eu? Certo? Então, esses autores são mais a terceira geração. Clarice Lispector é um grande nome nisso. Então, as teorias freudianas do inconsciente, do consciente, o princípio do prazer, o princípio da moralidade, o princípio da realidade, são trabalhados nesses livros. Ok? Bem, eu deixo aí uma atividade, certo? A partir do que a gente já foi estudado, tente responder essa questão. Bem, uma das grandes mestras da literatura brasileira, Raquel de Queiroz. Nasceu no Ceará, então foque nisso. Cada escritor regionalista, ela fala do seu estado. Por exemplo, aqui em Sergipe, nós vamos ter Amando Fontes, que vai escrever obras como Os Corumbas e A Rua de Siriri, certo? Filha de uma família de grandes latifundiários, né? Passou sua infância e adolescência no Ceará. Olha, nós tivemos uma sorte muito grande de ter pessoas que nasceram elitizadas, politizadas, né? E conseguiram ter esse olhar para as periferias, para as massas desassistidas, aquelas que acabam indo para o abismo da descontinuidade social, certo? Da desigualdade social. Foi favorecida por um ambiente intelectual familiar, pois descende do grande escritor José de Alencar, então ela deve ter lido toda a obra de José de Alencar, conheceu José de Alencar dentro da sua história, né, já que José de Alencar morreu ainda no século XIX. Em 1930, publicou o romance O 15, que seu mais célebre romance considerado pela crítica como um divisor de águas na literatura regionalista. Então foi a partir desta obra, em 1930, que outros autores começaram a perceber: ei, a gente precisa mudar nossa forma de escrever, a gente precisa ver as camadas menos favorecidas,
Por exemplo, em Capitães da Areia, de Jorge Amado, a gente vê as crianças que vivem abandonadas na rua e tendo que viver de roubar. Isso é uma realidade até hoje. Até hoje existe Capitães na Areia em qualquer grande metrópole no Brasil e no mundo. Convertida ao marxismo, aderiu. Gente, todos esses grandes pensadores vão ter uma corrente marxista. O que é isso? Essa é a ideia do proletariado. Entender o proletariado, certo? Entender a ideia de consumo, entender a exploração dos meios de produção sobre a força de trabalho. Então, eles vão entender isso. Então, eles vão abordar seus romances nessa temática também. Abandonou então o partido e se filiou a uma nova tendência trotskiana. Veja, durante a Revolução Russa havia dois grandes líderes, Lenin, né, e Trotsky. E aí Stalin, ele seguia o pensamento de Lenin, que era mais radical. Já Trotsky, ele era mais moderado. E Trotsky iria substituir Lenin quando ele morresse. Só que quando Lenin morreu, Stalin acaba ocupando. E como o Trotsky tinha um pensamento divergente de Stalin, ele tem que fugir e depois é morto pela agência secreta da Rússia, né, a KGB. Então ela é morta por eles. Abandonou então o partido, ok. Bem, outras características também. Tem forte caráter regionalista, abordando sobre o Ceará, interesse social, o flagelo da seca e o coronelismo, certo? Que são as grandes famílias que dominam o cenário de qualquer cidade do interior, inclusive aqui em Sergipe. Então você tem as obras aí, o 15 e João Miguel. Suas obras evidenciam a apreensão com os traços psicológicos do homem daquela região, que aceita seu destino sem questionar, porque não compreende o seu papel dentro da sociedade, porque ele sempre foi massa de controle. Esse conceito de massa, né? Controle de massa, ele sempre fez parte da conhecida boiada, né? Ele fazia o que todo mundo fazia. Nos anos 60, suas posições políticas tornam-se mais conservadoras, a ponto de ter sido uma das poucas personalidades intelectuais a apoiar incondicionalmente o regime militar. Não quer dizer que ela era adepta ao sistema militar, mas ela viu o cenário político, ela se desintegrou do Partido Comunista Brasileiro e entendeu que o comunismo era uma ameaça para o Brasil e que os militares tiveram que fazer a sua intervenção. A gente não pode simplesmente condená-la porque ela fez parte do movimento, apoiou o movimento do golpe de 64. Tanto que depois ela vai produzir obras que faz o retrato do Brasil. Claro que fugindo desse ideal. Bem, ela foi uma das primeiras mulheres a entrar na Academia Brasileira de Letras, inclusive houve um concurso para quem faria a roupa dela, porque geralmente a roupa para entrar nesse ambiente era tipicamente de homens. Ela foi a primeira mulher, teve inclusive um concurso para fazer. Né? E ela foi dona da cadeira número 5. Ela é tradutora, né, com cerca de 40 volumes traduzidos e grandes obras também no jornal. Bem, deixo como atividade do livro o módulo 10, capítulo 29, páginas 10 a 13. Temos lá um canal de comunicação que é o nosso e-mail. Então, por favor, envie essas questões pelo e-mail, certo? Aguardo por você na próxima aula.